João, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 11. Tá? João 8, do 1 ao 11. Diz a palavra de Deus para nós nessa noite. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras, de madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele e assentados ensinava. Os escribas, fariseus, trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles essa resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles que teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Queridas, essa palavra, a gente tem muita coisa para extrair dessa história maravilhosa. Mas eu quero hoje focar em uma coisa muito importante sobre essa mulher. Só uma coisa, né? Esse é um texto, para mim, um dos textos da palavra de Deus, que a gente vê mais a misericórdia de Jesus em ação e muitos desafios. Vocês percebem que Jesus faz o desafio àqueles homens, né? Quem não tem pecado, tira a primeira pedra. E aí ninguém consegue atirar a primeira pedra. E Jesus faz um grande desafio a essa mulher. Qual é o desafio que Jesus faz a essa mulher? Podem falar. Nem eu te condeno, vai e não... Vamos falar de novo, gente. Qual é o desafio que Jesus faz a essa mulher? Vá e não peques. Mais uma vez. Vá e não peques mais. Baita desafio. Vá e não peques mais. E aí, eu fiquei me pensando nessa mulher. Gente, para essa mulher vivia uma vida totalmente desregrada, né? Era uma adúltera, dormia com vários homens, e vários homens dormiam com essa mulher. Era uma mulher completamente perdida na vida. Perdida na vida. E é muito interessante que ela tem um encontro com Jesus, e quando Jesus nos encontra, sempre ele nos desafia. Não há possibilidade da gente ter encontro com Jesus e não sair desafiado. Ou você não teve encontro com Jesus, ou então você foi desafiado. Porque todos os encontros que nós temos com Jesus, seja no nosso quarto, seja na igreja, seja num acampamento, Deus sempre nos desafia, sempre nos cutuca e fala: opa, tem alguma coisa aqui que você precisa transformar. E aí eu fico pensando nessa mulher, que quando ela recebe esse desafio, vai, não peques mais, gente, vocês podem imaginar, ela chegou ali como adúltera, ela chegou ali pega em flagrante, ô palavra difícil, flagrante. Saiu, não vou repetir não, adultério. E aí, o que acontece? Ela ali, naquela situação, e Jesus fala para ela: vai, não peques mais. Então eu fiquei pensando assim, gente, como que essa mulher conseguiria sair da vida dela instantaneamente, uma vida de pecado, uma vida de adultério? Como que ela conseguiria sair da vida dela e rapidamente se transformar para ser uma mulher em santificação e para ser uma mulher que agradasse a Deus? Gente, como que ela conseguiria isso? Porque Jesus só fez o desafio. Jesus não falou assim para ela: olha, vamos fazer o seguinte, começa a dormir com menos homens, né? Você estava dormindo aí com
4 por mês, dorme só com 2, né? Depois você dorme com 1, aí a gente fala, tranquilo, é um processo, né? Vai dar certo, né? Mas não, Jesus fala dela, ó, vá e não peques mais, quer dizer, nunca mais cometa adultério. E aí, gente, como essa mulher podia mudar? Como que essa mulher podia sair da vida que ela vivia para viver uma outra vida em santificação? Queridas, a primeira coisa que essa mulher tinha que mudar radicalmente era a sua forma de pensar. Era a sua forma de pensar. Como que uma mulher adúltera provavelmente pensava sobre ela? Então, vou dizer para vocês. Provavelmente essa mulher pensava assim, eu não tenho valor, sou apenas um objeto sexual. Sim ou não? Sim, porque ela era mesmo. É verdade. Outra coisa que provavelmente ela pensava, eu nunca poderei ter um projeto de vida para construir uma família e ser feliz. Provavelmente ela pensou isso muitas vezes na vida dela. Outra coisa que provavelmente ela pensava, eu não tenho valor moral ou espiritual porque eu sou uma pecadora. Deus não me ama, Deus não pode me aceitar porque eu sou uma pecadora. Provavelmente isso também estava na mente dessa mulher. Outra coisa, eu não mereço ser amada e valorizada como mulher. Não mereço, porque a minha vida é uma vida de pecado. Eu não mereço ter o valor que uma mulher que não vive em pecado tem. Queridos, provavelmente a mente dessa mulher estava polvilhada de frases como essa. Ela se via muito ruim, de uma forma muito ruim. Ela se percebia, ela se enxergava, ela pensava sobre ela de uma forma muito ruim. E aí, queridos, eu queria dizer para você que muitas vezes nós nos convertemos ao Senhor, o Espírito Santo de Deus transforma o nosso coração, mas a nossa mente continua pensando de uma forma equivocada sobre nós. Quantas mulheres estão amarradas, porque embora tenham passado pelo processo de conversão, seus pensamentos continuam sendo pensamentos muito negativos sobre ela, sobre as suas vidas, sobre a sua forma de se enxergar. Quantas mulheres têm uma autoestima totalmente deturpada pelo maligno, porque elas não conseguem se enxergar como Deus as vê, embora elas leiam como Deus as vê, mas aquilo não faz sentido dentro do coração e da mente delas. Quero fazer um teste com vocês agora, muito rapidamente. Você não vai precisar falar, mas seja honesta com você sobre o que você vai pensar, tá? Eu vou colocar 3 situações aqui e você vai perceber como que você reage a elas. Então, a primeira situação, você está andando na rua, tá? Está andando na rua e alguém parece te encarar. Qual é a primeira coisa que vem na tua mente? Você está andando na rua e alguém te encara. Qual é a primeira coisa que vem na tua mente? Pensa aí. Segunda situação, você está numa festa e aí você passa perto de 2 mulheres e as 2 imediatamente começam a rir. O que vem na tua mente? Você passou e aí começaram a rir. O que vem na tua mente? Terceira situação, você está na igreja e o pastor está pregando e ele está pregando sobre a mentira. E aí ele prega sobre a mentira e ele encara você. O que vem na tua mente? Vou te dar 3 opções aqui. Não sei o que você pensou. Você já pensou. Vou te dar 3 opções. A primeira, quando alguém te encara na rua, e tem muitos de nós que pensam assim, ai meu Deus, o que será que está errado comigo? Meu Deus, está horrorosa. Ai meu Deus, será que tem alguma coisa ruim comigo? Então, gente, pensa de forma negativa sobre você. Raramente você vai pensar assim, tá me olhando? Tá me achando linda? Sou mesmo. Raramente você vai ter essa proposta.
A maioria das vezes você já vai, ai meu Deus, o que está de errado comigo? O que está acontecendo? Será que meu cabelo está ruim? Será? A primeira coisa, pensa negativo sobre você. Você está na festa, você passa, alguém ri, você nunca, raramente alguém, uma das mulheres vai pensar, né? Tipo assim, gente, tem nada a ver comigo, devem estar rindo porque tem um palhaço em algum lugar, ou elas estão lembrando de uma situação alegre. Não, riram. Nossa, estão rindo de mim. Meu Deus, é de mim que elas estão rindo. O que será? O que será que eu tenho? Será que eu estou mal vestida para essa festa? Será que tem alguém aqui que está me criticando? Ou seja, pensa negativo sobre você. Outra coisa, o pastor fala, pregando essa mentira, encarou você como ele podia encarar qualquer um. Ai, meu Deus, o que será que ele sabe da minha vida? Né? Ou seja, a nossa tendência é a gente pensar como de nós mesmas, gente. Sempre de uma forma negativa. Você sempre pensa de você de uma forma que desagrada o Espírito Santo de Deus. E aí, queridas, eu queria dizer para vocês, de uma forma muito clara, que esse é o problema da gente pensar de forma negativa sobre nós. É que a forma como a gente pensa, guarde isso, a forma como a gente pensa constrói as nossas crenças. O que eu penso faz eu acreditar. E o que eu acredito faz com que eu, como pessoa, reaja ou haja. É um círculo. Então, quando eu penso de forma negativa, eu crio crenças negativas sobre mim. Eu crio crenças negativas sobre o meu relacionamento. Eu crio crenças negativas sobre a forma como eu sou. E por causa dessas crenças, eu passo a agir ou reagir de uma forma muito ruim. Aí vem os livros de autoajuda, né? E os livros de autoajuda dizem assim, olha, se você pensa negativo sobre você, o que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Pensar? Pense positivo. Então os livros de autoajuda dizem, levanta de manhã, olhe-se no espelho e diga, eu sou linda, eu sou linda, eu sou linda, não é isso? Queridas, sinto dizer-lhes, você pode falar 300 vezes em frente ao espelho, eu sou linda, eu sou linda, eu sou linda. A hora que você sair do espelho, você vai dizer, eu sou tão feia, meu corpo tem tanto problema, eu tenho tanta gordura acumulada. Sabe por quê? Porque a mudança não está na repetição de coisas positivas. Não é o pensamento positivo que nos transforma. O que nós precisamos ser transformadas é na base da formação dos nossos pensamentos sobre nós. O que Deus precisa transformar, gente, é a profundidade das raízes que nos levam a pensar como nós pensamos sobre nós. Então não adianta você ficar repetindo. Se a base da tua vida, e é sobre isso que nós vamos falar amanhã, o que forma essa base? O que forma essa base? A base da tua vida for uma base que estiver machucada, foi uma base que está influenciada por coisas negativas, se é uma base que está traumatizada, queridas, não é falando ou pensando positivo que você vai ser transformada. Porque está muito mais dentro de você do que você imagina. E é nesse aspecto que nós precisamos clamar ao Senhor, para que o Senhor venha com o seu Espírito Santo transformando a base dos nossos pensamentos. Não é transformar os pensamentos, gente. Não é ficar repetindo coisas positivas. Nós precisamos ser tocadas no profundo da nossa alma, para que o Senhor transforme a nossa forma de pensar sobre nós mesmos. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Só o Espírito Santo pode entrar onde a base dos nossos pensamentos são formadas e dizer, você não é o que você pensa ser. Queridas, eu queria nessa noite dizer para vocês qual é
os passos que nós temos que dar para que o nosso pensamento sobre nós seja modificado. Primeira coisa é que eu preciso aprender a reconhecer quando eu estou pensando de forma que eu não deveria pensar sobre mim. Enquanto você não reconhece, você não dá passe livre para a ação do Espírito Santo de Deus. Então, qual que é a nossa tendência? Negar. A gente nega, gente. Qual que é a nossa tendência, gente? Não, a minha autoestima é boa, a minha autoestima é ótima, a minha autoestima é elevada. Mas você sabe que quando você está sozinha, você está sofrendo, porque você tem uma autoestima muito complicada. Você sabe? Não, eu não tenho complexos. Eu não tenho complexos, eu acho que tudo em mim está perfeito. Quando você está sozinha, você sabe que você está cheia de complexos. Aí você fala assim, não, comigo é diferente, eu não tenho problema, eu acho que eu sou super amada, super aceita. Quando você está sozinha, você fala, meu Deus, eu sou carente, eu não me sinto amada, eu me sinto só. Queridas, você sabe que muitas vezes você e eu vestimos uma roupa de que nós nos amamos, nós estamos bem, mas lá no fundo não é isso que está acontecendo. Porque nós lá no fundo estamos nos vendo de uma forma deturpada, porque há raízes na nossa vida que ainda não foram trabalhadas. Então você e eu precisamos reconhecer. Você e eu precisamos ter a coragem, queridas, de dizer, eu não tenho todo aquilo que eu deveria ter para me ver como Deus me vê. Precisamos reconhecer. Precisamos abrir o coração e dizer, Senhor, o Senhor sabe. O Senhor sabe que eu falo que a minha autoestima é boa, mas a minha autoestima não é. Queridas, há vários testes fáceis para a gente saber se a nossa autoestima é equilibrada ou não. E um deles é a proporção que você e eu nos comparamos com os outros. Esse é um teste. Como que você se compara, né? Cada vez que eu me comparo com os outros, cada vez que eu olho para alguém, para uma mulher e digo, nossa, mas o cabelo dela, nossa, mas o nariz dela, nossa, mas aquela pinta que ela tem, aquele charme daquela pinta. Gente, se você se compara, é porque há problemas na tua autoestima. Porque quando o Senhor trabalha em nós e Ele nos cura na nossa autoestima, nós nunca mais nos comparamos com ninguém. Sabe por que não? Porque eu sei que eu sou única. Eu sei que Deus estava ali quando eu fui formada no ventre da minha mãe e foi Deus que desejou que o meu cabelo fosse como ele é, que o meu nariz fosse como ele é, que a minha orelha fosse como ela é. Foi o Senhor que desejou. Então eu nunca mais me comparo. Eu posso até dizer, Patrícia até que tem um cabelo bonito, mas o meu também é. Porque o meu cabelo é o meu cabelo. O cabelo da Patrícia é o cabelo da Patrícia. Então, queridas, eu quero que você se pergunte nessa hora, como você está pensando sobre você? Como que é o teu pensamento sobre você quando você está sozinha, ou quando você está tomando banho, ou quando você está diante do espelho? Como você realmente se conhece? Como você se aceita? Quem sabe aqui há mulheres que não se aceitam como são? Quem sabe há mulheres que têm até sentimentos de raiva escondidos? Por que Deus me fez assim? Por que Deus não me fez de outra maneira? Por que Deus me criou dessa maneira? Queridas, você e eu precisamos ser transformados em nossa forma de pensar. Primeira coisa, reconheça as batalhas que você tem em seus pensamentos. Seja honesto diante de Deus. Segunda coisa que nós precisamos fazer, queridas, aprenda que você passou pela conversão. Então, quando Deus te transforma, Deus não transformou só o teu coração. Deus também te deu o poder em nome de Jesus, através do Espírito Santo, para a tua mente ser transformada. Gente, nós precisamos entender que a gente era, mas a gente já não é. Antes eu tinha complexo, mas agora eu não preciso ter. Antes eu me achava feia, mas agora eu não me sinto mais.
Queridas, nós temos que passar pela transformação, conversão na nossa mente. Não permita que a tua conversão pare só no teu coração. Fale, Senhor, eu quero ser convertido em todas as áreas. Eu quero ter conversão no meu coração, mas eu quero ter conversão na minha mente, eu quero ter conversão nos meus relacionamentos. A terceira coisa que nós temos que fazer, queridas, aprenda a submeter sua mente ao Espírito Santo de Deus. Quem aqui que já fez essa oração? Espírito Santo de Deus, eu quero submeter a minha mente, a minha forma de pensar ao teu senhorio. Quem aqui que já orou assim? Percebem? Queridas, essa é uma oração que nós temos que fazer quase que diariamente. Porque quase que diariamente o maligno traz para nós ideias deturpadas de quem nós somos. Então, todos os dias você precisa dizer, Espírito Santo de Deus, eu quero submeter a minha mente, os meus pensamentos ao teu senhorio. Nós também temos que aprender a renovar nossa mente intencionalmente. E sabe como você renova a tua mente intencionalmente? Você descobre na Bíblia o que Deus diz sobre você. Essa é a única maneira. O que Deus diz sobre você? O que Deus diz sobre mim? O que Deus está dizendo de você? O que Deus está dizendo, gente? Quando eu descubro o que Deus diz de mim, e não é o que eu penso sobre mim, é porque eu estou ouvindo a quem? O maligno. Eu estou ouvindo a Satanás. Então eu preciso dizer, em nome de Jesus, eu rejeito a voz do maligno e eu renovo a minha mente de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz sobre mim. No final, vocês vão receber um papel, né, que eu fiz para vocês, com sete ou 9 coisas que Deus pensa sobre você. E você vai levar para casa, e você vai ler os versículos, você vai grifar os versículos, e você vai dizer assim, vai escrever ali aos lados dos versículos. Isto é o que Deus pensa de mim. Isto é o que Deus pensa de mim. Queridas, nós precisamos renovar a nossa mente na autoridade do nome de Jesus. E para isso, eu preciso descobrir o que Deus pensa de mim. E a última coisa, você e eu precisamos render-nos a Deus. Sabe como a gente se rende a Deus? Quando eu digo ao Senhor, Senhor, eu não quero pensar sobre mim como Ângela. Eu quero pensar sobre mim como filha do Senhor. Eu não quero pensar sobre mim como Ângela. Eu não quero pensar sobre mim, sobre as raízes que provocaram a forma como eu me vejo. Eu não quero pensar sobre mim mediante os fracassos que eu já tive na minha vida. Eu quero pensar sobre mim como a filha do Deus Altíssimo. Queridas, nós precisamos aprender a dominar aqueles pensamentos que nós temos sobre nós. Quantas mulheres sofrendo, amarradas, porque não veem a si mesmas como Deus as vê. E a resposta está aqui, ó. A batalha é aqui, ó. Pensamentos. Como você pensa sobre você. Queria convidar você que abaixe a sua cabeça e feche os seus olhos nessa hora. Minha irmã, minha querida, eu não conheço você, eu não conheço a sua forma de vida, eu não conheço a sua mente, eu não sei como que você pensa sobre você. Sozinha. Pode ser que aparentemente, diante da sociedade ou diante das pessoas, socialmente, as pessoas te olhem e falam, nossa, essa mulher é super resolvida. Mas pode ser que lá dentro da tua casa, no teu quarto, você tenha pensamentos muito negativos sobre você. Pode ser que você olhe para você e fale, quem sou eu? Eu não sou nada, ninguém me valoriza, eu não gosto de mim, eu não gosto do meu corpo, eu não gosto da forma como Deus me fez. Queridas, eu não sei se você está tendo crise sobre isso, mas eu sei que nessa noite é o Espírito Santo de Deus aqui e Ele quer começar uma obra de cura sobre a forma de você se ver e se pensar. Então eu quero te convidar na autoridade do nome de Jesus
que você corajosamente, se você está enfrentando batalhas, se você tem pensado de uma forma negativa sobre você, se você não tem conseguido se valorizar como Deus te valoriza, se você não tem conseguido se ver como Deus te vê, e Deus te vê muito mais do que você se vê.